É isso aí, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Você já sabe, puxa sua cadeirinha, senta aqui, abre seu coração para o que nós vamos ouvir hoje da nossa convidada. É uma pessoa muito especial. Eu a conheci em um evento cristão. E eu não vou me prolongar muito, eu vou deixar ela falar. Então, muito bem-vinda, Aline. É um prazer te ter aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Como a gente estava falando, agora estou do outro lado, né? Muito bom, muito bom. Vamos isso lá, aí. vamos deixar o senhor falar aqui. Muito bom. Aline, me conta um pouco sobre você. Né? Eu conheço um pouquinho, mas se apresente para nós aqui. Legal. Bom, sou paranaense, né? Eu estou em São Paulo há quase 10 anos e eu vim através de uma palavra profética na qual o Senhor falou que eu estava num momento de transição e que a minha transição ia ser para São Paulo. E foi incrível, né? Eu sou formada em Direito, mas eu me descobri no mundo das vendas, né? Eu sou cristã há 15 anos, né? Eu conheço o Senhor há 15 anos, que eu ando com Ele e eu não sei viver sem Ele. Essa é a verdade. E a gente se conheceu realmente aí há um pouquinho de tempo, mas eu tenho certeza que tem um propósito para todas as coisas, né? Não, E nesse decorrer aí desses 10 anos, muita coisa aconteceu com o Senhor em vida profissional, em vida espiritual também. Mas eu já me considero uma paulista. Eu não vejo muito seu sotaque, realmente. Eu já me sinto bem paulistana já. Ok, bem-vinda a São Paulo. E como que foi essa sua mudança pra cá? Você veio sozinha? Como você se viu aqui, né, na selva de pedra? E como foi o seu processo até você se estabilizar aqui? Legal. Bom, primeiro que a cidade de onde eu vim tem 5 mil habitantes. Para São Paulo, é bem gritante a diferença, né? Mas, como quando nós fazemos as coisas debaixo da ordenança do Senhor, claro, né, que tem suas questões ali de adaptação e tudo mais, mas o Senhor, Ele é bom, porque o Senhor me colocou perto de pessoas muito especiais. Então, isso fez com que eu me sentisse em casa. E essas pessoas, elas diminuíram os impactos, vamos colocar dessa forma, de uma transição tão brusca do que sair de uma cidade de 5 mil habitantes para uma cidade do tamanho de São Paulo. E eu vim com um trabalho, eu recebi uma palavra profética falando. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, os meus pais se separando, e eu vim para um evento cristão em São Paulo, e eu recebi uma palavra profética falando, eu vou te trazer para essa terra. Uau! Falei, tá bom. Quando? Não sei. Isso foi meados de dezembro, dia 10 de janeiro eu estava em São Paulo. Nossa! E eu me candidatei em uma dessas vagas que tem do INDEP, sabe? E eu me candidatei nessa vaga, numa dessas vagas de vendas, e vim. E eu pedi pra minha tia, você não pode me receber, né? Ela se convidou. Né? Tia, aconteceu isso, contei tudo pra ela, né? E ela, claro, você passa uma temporada aqui com a gente. Olha que bênção. E eu vim pra São Paulo, passei essa temporada, ela, né, foi muito bom, porque foi muito importante ter alguém como família, realmente, né? E quando ela me acolheu, eu senti muito amor de Deus, muito cuidado de Deus, de uma pessoa que estava há mais de 30 anos em São Paulo e eu que tinha acabado de chegar, como driblar muitas coisas, como entender o que é Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, Oeste, enfim. O metrô. O metrô, exato. E foi muito maluco. A minha vida é assim, tá, Michele? Ela sempre tem os seus... muito intenso, vamos colocar dessa forma. E eu não fiquei 3 meses nessa empresa porque ela me enganou, enfim. Mas não vem ao caso. Mas eu te conheci um casal
que foram as pessoas que me acolheram nessa cidade. E eles me ensinaram absolutamente tudo. Eles são minha família aqui em São Paulo, são meus irmãos. A gente é muito próximo até hoje, mas vida profissional, vida espiritual, eles me ajudaram muito. E como é bom quando a gente entende como é estar debaixo da vontade do Senhor. Porque nada falta. Porque Ele não falta. Os recursos, as pessoas, Ele sempre vai colocar alguém no meio do teu caminho para poder te ajudar, para poder pegar na sua mão, dar água pro camelo, né? Então, eu posso te dizer que eu sou cercada de pessoas assim. Eu sou muito grata mesmo ao Senhor, porque nesses 10 anos, muita coisa aconteceu. Muitas coisas. E não é fácil. Não é fácil. Mas uma coisa, eu tenho a certeza, é que com o Senhor, o que é difícil aos nossos olhos, Ele faz dar certo. Ele faz ser leve, né? E Ele faz nos acreditar que fica calma. Sim, vai passar. Eu estou com você nesse barco. Eu estou com você, eu não estou dormindo. Eu estou com você, só confia. Então, nesses 10 anos, foram muitas coisas que tiveram que voltar desde a minha época de conversão. A profetizar palavras. Porque muitas coisas daquilo que eu vivi e vivo hoje em São Paulo, muitas das coisas daquilo que eu vivi na minha conversão. Como, por exemplo, 3 amigas, eu e mais 2 amigas, a gente gerava muitas coisas do que eu vivo hoje, que foram profetizadas, eu vivo hoje. De palavras que eu recebi há bons anos atrás. Nossa, e não se esqueceu, né? O Senhor não se esquece, porque Ele é imutável. A palavra dele, Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Então, a importância da nossa vida de oração, nossa vida de direcionamento, de ouvir ao Senhor e abafar as vozes, né? De pessoas, de medos, de pessoas que são influência na sua vida. Qual é essa importância? E você ouvir a voz que ela tem que predominar diante de toda a tempestade, diante de todas as vozes, que é a voz do Senhor. Muito a bom. Voz de muitas águas, né? Então, eu tive que voltar muitas vezes a exatamente esses lugares, a profetizar aquilo que aquilo que já tinha sido profetizado sobre a minha vida, aquilo que o Senhor já tinha entregado em quartos secreto de oração com 2 amigas, em lugares de oração com somente um céu estrelado, e lembrar da promessa que o Senhor fez com Abraão. Sua descendência aqui, pode contar, você vai se perder. Não, inclusive, quando você falou de o Senhor te deu uma palavra e você veio para São Paulo, você me lembrou muito Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, né? E aí ele ia contar os próximos passos, porque a gente às vezes quer saber o que vai acontecer, quer ir já todo preparado, e não é assim, né? E eu posso te dizer que ele fez infinitamente mais. Eu acho que nem toda a minha no meu roteiro, porque a gente é bom roteirista, né? A gente é muito bom roteirista de imaginar, de simular, de calcular rotas. E como o Senhor, Ele tem um caminho reto. Ele tem um caminho perfeito, né? E aquilo que Isaías fala, eu sentia muito isso. Aquilo que ele disse, sim, para Abraão: você vai sair dessa terra aqui, da tua casa, da tua parentela, e eu vou te dar uma terra. Só que no meio dessa terra vai ter um deserto, vai ter muito mato para tu carpinar. Então, eu senti realmente que Ele que abriria esse caminho. Nossa. Eu recebi muita palavra. Porque o que o Senhor coloca dentro de nós, assim, é individual. E não adianta a gente entrar em nenhuma competição. Quando a mãe de João e Tiago chega: Jesus, deixa meu filho sentado um à sua direita e outro à tua esquerda. Ali a gente entende o começo de uma competição. E com Jesus não existe isso. Cada um tem o seu lugar na mesa, né? Cada um tem as suas coisas específicas. E quando a gente chega num lugar desse, onde a gente silencia, aonde você tá chegando agora e você precisa
a nossa humanidade quer conquistar algo, então eu tenho o meu ego, que ele quer conquistar, que ele quer chegar, mas eu tenho a minha confiança em Deus na onde ele me fez, ele me prometeu. Então, para onde eu vou? Então, eu preciso ir para o Senhor, eu preciso ir para o secreto, para eu entender o caminho reto. Luz para os meus pés é a sua palavra. Então, eu preciso me guardar e preciso me proteger, acima de qualquer coisa, na palavra. Então, eu posso te dizer, Michele, que até hoje, né, a gente erra, a gente recalcula a rota, vai, né, o cão arrependido, né, e volta, porque a gente foi com a força do nosso braço. E quando a gente vem sozinha, né, eu vim sozinha para São Paulo. A minha mãe ficou no Paraná, eu vim sozinha. Vim com uma palavra. Viajei em vários roteiros, mas nenhum chegou aonde eu estou hoje. A não ser os refreshes das palavras proféticas que tinham sido lançadas sobre a minha vida. E aí você, uau! Eu lembro dessa palavra que o Senhor falou. Eu lembro que isso iria acontecer, essa profecia, ela está se cumprindo. E isso é bom porque a gente entende que a gente está no caminho no qual o Senhor já designou lá atrás. Sim, agora, quão bom é você se apegar à palavra, né? À palavra, exato. Sim, muito, muito bom. E o que você falou de realmente, quando o Senhor, ele envia, ele dá a visão, ele dá a provisão. E a gente não tá falando só de material, é tudo, né? E eu vou frisar em algo. É na promessa de viver uma vida com Ele, em plenitude, em paz, em propósito. Porque nada acontece se eu não tiver um propósito. E eu preciso estar isso bem claro. Isso tem que estar bem claro. Então, quando eu pergunto pra você algo, porque tem um propósito. A gente tá fazendo, você não faz isso daqui por nada. Você faz porque ele tem um propósito. Então, as palavras nas quais a gente recebe, eu preciso pegar ela e eu preciso... Peraí. Deixa eu mastigar essa palavra aqui. Porque eu preciso viver ela. Então, deixa eu entender ela. E deixa eu entender como que eu vou viver. É a big picture de Deus. Né? Então, eu preciso entender ela e eu preciso guardar ela. Por isso que a gente escreve, a gente grava as palavras, né? Na época em que eu escutei muitas delas nas quais eu só tenho lembranças. Não tem um bloco de notas onde eu lembro, mas o Senhor nos faz lembrar. Ele restaura a nossa sorte, ele nos traz a lembrança, né? Então é nesse caminho que a gente precisa ir. Muito bom. Eu falei, prepara o coração, que é um baú cheio de tesouro. Glórias ao Senhor. Agora, eu vejo que você muito se move na palavra, né? Na palavra que o Senhor te entrega, tanto no secreto quanto através de outra pessoa. Sempre foi assim na sua caminhada? Olha, meu primeiro pastor, que eu me converti, eu vou dar uns passos atrás antes de chegar nele. Mas a minha conversão foi através de oração e jejum. Sua? Eu morava numa cidade, em Maringá, no Paraná, eu fazia faculdade lá. E eu fui morar com 2 pessoas que eu nem conhecia elas. As 2 estavam desviadas. Mas você veio de berço cristão? Não. Eu nem conhecia o Senhor. Eu conhecia de ouvir falar, porque a casa da minha avó é em frente para uma Assembleia de Deus. E a gente ficava toda noite em frente dessa igreja, cidade pequena, né? Mas Maringá é uma cidade um pouco maior e eu fui estudar lá, fui fazer faculdade. Essas 2 meninas, as 2 eram desviadas, certo? Uma pessoa, uma missionária, não conhecia essas 2 pessoas. Tudo bem até aqui? Ela recebeu uma palavra do Senhor falando, olha,
eu vou te colocar num trabalho e o objetivo é você ficar um período nesse trabalho e você vai resgatar algumas pessoas ali. Ela foi para esse trabalho. Em menos de 10 dias estava tendo uma célula dentro da minha casa. Porque a menina, uma das meninas que moravam comigo, trabalhava nessa empresa. E ela se reconciliou com o Senhor. Em menos de 10 dias, tinha o quê? Uma célula dentro da minha casa, tirando a minha paz. Friso, né? Friso. Mal sabia eu, né? E eu era muito debochada, Michele. Porque eu saía do quarto. Primeiro, tava rolando a célula com um monte de gente convidada. E eu ligava o som alto de rock and roll. Fumava na janela. E eu saía com um cigarro na boca do quarto e tendo célula. E eu só ia pra comer. É exatamente isso. Debochada. Mas aí, no caso, Calma. Você dividia o quarto com... Não. Era um apartamento que tinha 3 quartos. E a célula acontecia na sala. Tá. Só que essa missionária, eu já tinha dado uma visão pra ela. Que não seria só uma pessoa. Ia ser a casa inteira. Nossa. Elas conversavam. Não. Tem um plano de salvação pra Aline. Tem um plano de salvação pra Aline. Elas oravam por mim. Elas jejuavam por mim. Era exatamente isso. E o meu coração ele foi se quebrantando. E quando você fala, sua vida sempre foi muito direcionada na palavra. Mas só uma curiosidade. Claro. Você sabia que elas estavam jejuando e orando por você? Quando eu mais irritava essa menina essa minha amiga que tava jejuando, que morava comigo no caso, quando eu mais irritava ela, era a época que ela mais jejuava por mim. Era exatamente nos dias. Lutando com as armas espirituais. Você não faz ideia, eu zoava muito ela. Falava, para com essa história. E ela limpando a casa, eu lembro até hoje uma dessas frases, ela lavando a cozinha. E aí, falei, Bruna, vamos comer. Opa, falei não. Falei, oi, Bruna. Vamos comer ela. Não. Falei, para com essa palhaçada de não comer, que não sei o quê. Cara, eu já vivi muita demonstração de amor, assim, do Senhor através de vidas, mas os olhos dela não tinha variação de ódio ou que eu irritava ela e ela ficava impaciente. Então, se eu fumava dentro de casa, ela mal me recriminava. E tem mais. Ela me chamava muito. O quarto dela era o quarto que tinha sacada. E ela, vem aqui, vamos conversar aqui no quarto. Eu falei, não, Bruna, eu vou ficar aqui na sala, vou fumar um cigarro, depois vou dormir. Ela, não, pode fumar aqui dentro do meu quarto. E ela contava a história, e do que ela contava as histórias, ela simplesmente linkava uma coisa com a outra com a Bíblia. Quando em plena sã consciência tu vai deixar alguém dormir no teu quarto, quer dizer, fumar no quarto onde você dorme. E uma paciência, um amor. Aquilo foi me quebrantando. Eu falei assim, esse é o amor de Deus? Ele não desiste nunca? E aí, eu fui conhecendo essa questão da palavra, onde ela foi muito colocada dentro da minha vida, porque ela linkava as histórias da Bíblia com o cotidiano, a oração, o jejum. Hoje eu estava conversando com umas amigas e ela, a linha da oração, eu falei assim, aí eu expliquei para uma delas, eu falei assim, entende, eu fui criada, eu fui gerada nisso. Porque eu entendo que a oração é que move céus e terras. Nossa. A Bíblia fala, olha, quando você for orar, você fecha teu quarto, né? E só o teu pai que te vê lá, e eu não sabia de nada do que elas oravam por mim. Entende? E aí depois elas te contaram? Não, aí depois que eu me converti, ela foi me contar. Ela falou assim, Aline, contou toda essa história. Ela falou assim, quando você mais me irritava era porque eu tava mais jejuando pra você. Ai, gente, olha isso. E aí, então, é nesse ponto que eu chego, referente à palavra.
foi regado muito sobre dons. Elas sabiam que eu tocava violão. O que me instigava era a questão da adoração, era a questão da oração, essa questão de como que é isso? Nossa, que música bonita. Então, eu fui muito levada por esse lugar, para esse lugar através disso. Palavra, o que é a verdade? Não, o que você está me falando aqui? Não, Aline, isso aqui tá na palavra. Os mais confrontos que a gente tinha sobre a verdade de cair as escamas dos meus olhos foi através da Bíblia. A gente teve muitos confrontos. Muito quebra-pau, entendeu? Mas existia algo que eu não estava vendo, que era a oração. Deus, aqui tá a sua palavra. Mas muito em amor. Mas nunca foi feito algo e falado algo como um julgamento, um desrespeito, sabe? Sim. Mas a verdade, ela prevalece. Não, e aí, incrível como a palavra, ela tem poder para dividir alma, espírito, ossos e medulas, né? E muitas pessoas, eu falo até de mim mesmo. Eu posso te contar uma curiosidade Pode, que talvez você não sabe? Diga. Mas, quando a palavra fala que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes que discerne alma e espírito, né? Que ela fere, né? Medula. Você sabia que a medula é o lugar que reproduz o sangue? E a gente tem o quê? Então, a palavra de Deus, ela é a única que consegue gerar, que entra no nosso... Pensa, é na medula. Uhum. Olha a importância para o nosso corpo. Nossa, muito bom. Agora caiu a ficha. Depois você pesquisa, mas essa é uma curiosidade. Não, então, quando bom. você entra... Porque ela corta qualquer coisa, porque ela chega exatamente no lugar onde precisa... fazer a vida. Sim, sim. E incrível que, assim, muitas pessoas subestimam a oração, né? Eu, vou ser bem sincera, que por muito tempo eu subestimei a oração. E eu tenho entendido, lendo a palavra, se aprofundando mais, do poder realmente da palavra, da oração. Da oração, principalmente porque, assim, quem age muito eu agia muito pela força do meu braço. Tudo era abrindo portas com força do meu braço. E aí você tem que sair desse lugar, se colocar em lugar de dependência em Deus e gerar no espírito, oração, jejum e tudo levar para Deus, esperar Deus agir. Foi muito difícil para mim, mas aí entender que a oração tem poder, cara, você é um baita de um testemunho, porque a gente acha que a gente precisa falar, a gente precisa agir, né? Sim. E olha... E só pegando esse gancho, né, daquilo que você tá falando, mas quando a Bíblia fala, né, provar e ver de que o Senhor é bom. Né? E esse provar é o experimentar tudo isso. Então, acho que é o que a gente estava conversando um pouco atrás, um pouquinho antes, mas acho que a gente nunca foi cercado de tanto devocional, de tantas coisas relacionadas à oração, jejum, né? A questão da até própria adoração. Acho que nunca teve tanta informação sobre quem o Senhor é. Só que a Bíblia é muito clara sobre essa questão de oração, sobre essa questão de jejum, que é para você fazer isso no seu secreto. Então, faça isso no seu secreto. Ninguém vai te recompensar. E ele recompensa em público. Você vai ver com os seus olhos. Exato. O fruto. E assim, a gente tem dois lados, né? Ao mesmo tempo que ele fala isso, né? Que é o que a gente tem que seguir. Eu vou te recompensar. Entra no seu quarto, fecha a porta. E onde eu ia chegar, o meu primeiro pastor, eu ficava admirada. Eu falava, como que ele escutou Deus? Ficava, sabe? E aí eu falava, como que é isso? Como que é aquilo? Aí ele fez uma simulação, ele me botou dentro de um quarto. Foi aí que eu fui entender a questão da oração, a questão do jejum, de orar, buscar na adoração o Senhor, de ter o meu tempo em secreto com Ele. Ele pegou e falou assim, você vai descobrir o que o Senhor tem para você como um propósito e não como aquilo que eu me movo, é nesse lugar aqui, ó. Aí ele pegou uma Bíblia, me deu, aí ele simulou que ele tava me entregando um violão e fechou a porta. É nesse lugar, eu falei,
Hã? É um baita professor, né? Oi? Então, você entende o poder e aí você entende muito mais daquilo que hoje a gente está cercado de tanta informação e o Senhor só pede para você estar com Ele. Você, aqui, o que você está me entregando, nada contra. Há milhões de devocionais. Se esse é o seu caminho, onde você... Mas existe um lugar onde é para você cavar somente com Ele, que Ele tem para te entregar. Fica imaginando um devocional onde tem milhões e milhões de pessoas que está sendo entregue e aquilo que o Senhor quer entregar somente para você. O que é um relacionamento. E só existe um caminho. É você ir para Ele. Então, quando eu provo, o meu provar e o meu experimentar com o Senhor, Ele é para mim. A forma como, se eu vou achar que tá salgado, se não tá salgado, se tá doce, se não tá doce, se matou a minha sede ou não matou a minha sede. Eu só sei de uma coisa. É que o que vai matar a minha sede é Ele. É a fonte inesgotável. Que é Ele. Então, quando eu entendo isso, e a gente entende isso todos os dias, porque Ele é uma fonte inesgotável. Então, todos os dias eu preciso ir para esse lugar. Muito bom. Todos os dias. Então, eu provar e ver de que Ele é bom, eu preciso experimentar aquilo que Ele me deixou para fazer. Orar ao Pai, jejuar, matar a minha carne, porque todo dia a gente mata a nossa carne. Todo dia eu tenho que pedir paciência pro Senhor, todo dia eu tenho que pedir para Ele tirar minha ira do trânsito ou com algum irmãozinho. Todo dia eu tenho que matar minha vontade de comer algo. Porque glutonaria, gente, tá no mesmo lugar do que adultério. E a gente coloca algumas coisas mais pesadas só porque espanta, mas a gente tá no mesmo lugar. Isso tá no mesmo lugar. Então todos os dias eu tenho que falar o quê? Senhor, me ensina a não te machucar. Me ensina a não te magoar, porque eu vou errar. A minha vulnerabilidade. Eu acho que eu tenho aprendido muito sobre isso. Mas a gente tem muito mais para aprender isso com o Senhor. Sobre o ser vulnerável. Largar a nossa altivez, as nossas mazelas, né? Autossuficiência. A nossa autossuficiência. E a gente entregar na dependência do Senhor. O provar e ver de que Ele é bom que na minha fraqueza, eu confessar, Ele vai me fazer forte para combater todas elas. Mas eu preciso dEle. Eu preciso ouvir Ele. Eu não preciso que ninguém me diga o que eu sou, o que eu deixo de fazer. Porque quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, Ele me fala. Porque eu não tenho para onde esconder. Porque Ele tá vendo. Salmo 139. Ele é um pai que te vê quando você acorda, né? Quando você se deita. Ele sabe a roupa que tu vai vestir. Ele sabe o número do seu pé, do seu calçado. O tamanho da tua roupa. Ele sabe exatamente o que você precisa. Mas eu preciso provar. Então eu preciso ter uma vida com Ele. Senão nada vale. Não adianta eu fazer um monte de devocional e postar. É raso isso. Sim. Antes das rotinas espirituais, relacionamento. É o nosso relacionamento que determina tudo. É a nossa identidade, né? Eu concordo com você. Agora, você falou da sua conversão. Então, como que foi esse seu momento de encontro com o Senhor? Foi muito engraçado. Não, eu duvidei. Vou ser sincera. Por quê? Porque a Bruna, ela colocava um louvor sempre, eu amava. Nossa, que música que dá paz. Ela era intencional. Muito. Por quê? Ela sabia o que eu gostava. Eu gostava muito de música e eu pegava pra estudar ela. Então, às vezes ela me fazia uma provocação. Por que você não toca essa música já que você gosta na célula? Eu não. Então ela era muito intencional. Então ela chegava, ela ouvia louvor o dia inteiro. É sério.
Sabe o que é o dia inteiro? Tem uma amiga minha que morava no apartamento da frente. Ela mandava mensagem, ela falava: você não pode pedir pra Bruna falar mais baixo, não? Era assim, nesse nível. Entendeu? Os vizinhos todos ouviam. Meu Deus, sabe, tipo, as pedras clamaram. Sim, não, é aquele amor que você não consegue conter. Não, e algo me vinha assim dentro, aí ela falou assim: viu? Vai ter um evento na minha igreja e esses caras vão cantar. Você não quer ir? Falei: Bruna, para de me encher o saco, eu não vou pra esse lugar, não. Meu, ela todo domingo, vamos pra igreja. Todo domingo, sem pular um. Sempre. Não, hoje vai ter o evento e vai estar essa pessoa pra cantar. Eu falei: vamos. Que era o cantor que você gostava. As músicas que os caras cantavam. Falei: tá bom, vamos. Aí, cantou a música. E ele falou assim: quem quer aceitar Jesus? Nem eu sei até hoje. Eu acho que eu fui tipo... Sério. É o sopro do espírito. Não, eu acho que eu fui... Assim... nuvem. Porque nem eu sei como eu cheguei lá na frente. Ela olhou assim... antes, eu fui levantando ela: você quer que eu vou com você? Eu falei: nem tem moral pra ela. Peguei e saí. E eu me ajoelhei. O pastor, falou toda a minha vida. Aí eu já fiquei muito desconfiada. Muito. Eu cheguei chorando. Ô, Bruna, você contou minha vida pro cara? Ela: o cara é do Pará, o cara sei lá de onde era do Nordeste. Como que eu vou falar pra ele? Desse jeito. E aquilo me intrigou sobre exatamente quem eu era pro Senhor. Que a gente tem aquela mentalidade: meu Deus, tá muito ocupado, bilhões de pessoas no mundo, como que ele vai olhar pra mim? E eu fiquei com isso intrigada. Eu falei: como assim? Poderia ter várias outras pessoas, mas esse cara foi pra mim. Ele veio falar exatamente o que o Senhor estava falando. Então, aquilo, eu nem dormia à noite, eu fiquei acelerada, e eu fumava um cigarro atrás do outro, porque naquilo na minha cabeça não entrava. É o meu racional e o espiritual. Sim. A todo tempo. Querendo entender. Mas as coisas do Senhor a gente não entende. Mas como que a gente vai aprender isso pra quem nem sabe o que era aquilo, né? E eu fui tocada aquele dia, assim. Eu falei: Deus, aí o Senhor, no momento em que eu tava acordada, assim, eu escutei muito nítido algo que eu nunca escutei. Era tipo: eu quero se revelar a você como um pai. Mas eu já tenho um pai. Não, é como um pai. E eu mal ia entender que essa seria a coisa mais importante da minha vida. Eu mal iria imaginar, mensurar sobre esse peso de paternidade, né? Então, eu falei: nossa, mas não tem ninguém aqui. Não sei de onde veio essa... Eu falei: é coisa da minha cabeça e tal. Não dormia, de madrugada e tudo mais. Né? Fiquei com aquilo. Só que aquilo vinha muito forte na minha cabeça. Eu quero se manifestar, eu quero se revelar a você como um pai. Eu quero se revelar a você como um pai. Uau. Isso no primeiro dia que você já aceitou Jesus? Só que eu fui levando, continuei ali com as minhas coisinhas e tudo mais, vivendo a minha vidinha. Só que algo dentro de mim começou a mudar. Eu comecei a olhar de uma outra forma, eu comecei a palavra daquilo que era ministrada, daquilo que os evangelhos que eram falados dentro de casa, eu comecei a ver de uma outra forma. E é muito louco porque a gente começa a ver, a gente é humano. E quando a gente não tá em Deus, a gente começa a pensar assim: como assim?
coisas tão estrondosas. E esse cara, Jesus nasceu na manjedoura? Um lugar tão simples. Oi? Como que é isso? Né? E eu comecei a... Eu vou começar a estudar isso aqui. Eu vou começar a entender, né? Sobre isso. E eu comecei a ir na igreja, mas eu não largava os meus vícios. E eu falei, Senhor, assim, o Senhor tá falando que o Senhor quer se manifestar, né? Como um pai. Mas o Senhor não se desagrada? Eu tá fazendo essas coisas? Até então, você não se sentia constrangida? Zero. Por quê? Eu tive ali um momento, mas era aquela dúvida. Como é isso, né? E eu lembro que eu ficava observando muito as coisas. E uma pessoa veio orar por mim e o Senhor falou, claro, nitidamente, que era para eu parar de usar o meu racional. E essa pessoa não sabia de nada. E que chegaria um tempo em que iria ser do dia para a noite e que eu iria me converter genuinamente. De uma forma que eu não iria mais olhar para trás, eu não iria ligar mais para nenhuma influência de pessoas, eu não ia ter mais temor de homens. E que aí a pessoa usou esse versículo. Eu não vim para agradar a homens, eu vim para fazer a vontade do meu pai. Falei, uau, onde está isso na Bíblia? Pensei, falei, onde está isso? E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Passou o final do ano, acabou a faculdade. Só que eu tinha até um momento de um apoio, né? Poxa, a menina me levou pra Jesus e agora vai embora? Eu vou fazer o que aqui? Como que vai ser? Né? Comecei a pensar um monte de coisa. E aí, eu fui visitar uma igreja, fui visitar outra. E aí essa missionária surgiu de novo. E ela falou assim, Aline, eu vou passar na sua casa pra te levar numa igreja. Falei, tá bom, eu vou. A hora que eu entrei numa igreja, eu senti um amor avassalador sobre a minha vida. Você não faz ideia. Assim, eu chorei. Um abraço de uma pessoa. E eu falei, o que é isso? Eu falei, falou sobre a palavra do filho pródigo no culto. E sobre uma herança e sobre um pai. Eu sei que eu voltei depois daquele dia que eu falei, eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer esse Espírito Santo que estão falando. Eu preciso entender como que é ouvir o céu. Olha. Então isso me despertou. Isso foi gerando algo dentro de mim. Foi esse dia. No outro dia, todas as vícios, eu joguei tudo fora. Do dia. Falei, bom, se você é real mesmo, eu vou parar. Você não vai me deixar sofrer com abstinência de cigarro, de álcool, e eu vou parar com tudo aquilo que possa me afastar, que você tá falando aqui pra mim, que é sujo. Eu morava numa kitnet, eu já tinha mudado. Eu morava numa kitnet. Eu lembro que eu assistia muita televisão. Eu coloquei um pano na televisão, pra cobrir a televisão mesmo, porque nem aquilo eu queria que me distraísse. Ali eu entendi o caminho que eu iria seguir. Depois disso, nunca mais. Você nem sentiu vontade depois? Nunca. Há 15 anos, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. De novo. Uma droga na minha boca. Álcool. Nunca mais. E aí, quando a gente prova da bondade e da fidelidade do Senhor, e quando eu falo, eis-me aqui, Senhor, o eis-me aqui é que eu vou te obedecer.
Mas, Senhor, eu quero fazer prova aqui. Tira toda e qualquer abstinência, que isto é real mesmo. Então eu colocava muito o Senhor à prova. Eu questionava muito. Então eu nunca senti uma vontade de voltar atrás. Mas eu também fui muito cercada por pessoas para me conduzir a uma vida cristã. E isso foi muito importante também. A importância das conexões. A importância das conexões com quem que você tá colocando na tua mesa, quem que vai estar ou não participar da sua vida, é a linha do limite. Aqui tá o limite, para onde você vai querer direcionar? O que você vai abrir? Concessão ou não daquilo que a outra pessoa precisa saber ou não de sua vida. Aonde que eu vou estar vulnerável? É engraçado você falando de que você colocava o Senhor à prova, porque muitas pessoas, assim, lógico que você colocava de uma forma respeitosa, né? E o Senhor, ele não se importa com isso. Ele sabe das suas incredulidades, das suas dúvidas, dos seus questionamentos. Então, eu até falo, né? Ok, não acredita que Deus é Deus, Deus é Pai, Jesus é Jesus? Fala, se abre pro Senhor, fala a verdade. E assim, então tá, Senhor, me mostra, mas não é aquele mostrar no confronto, não, ele sabe o seu coração, ele sabe que você tem essa incredulidade, né? Então, é algo respeitoso e ele atende, atende. E é muito bom essa sua ponte que você fez sobre isso, porque não é todo o tempo que ele vai estar te dando uma resposta, ele falando. Eu chego dentro do meu quarto, eu despejo bilhões de coisas. E muitas vezes eu não o ouço, porque eu não dou voz para ele. Então, ele fala e ele está na brisa suave e na tempestade. Então, eu preciso entender que muitas vezes o silêncio é assim, eu tô com você, mas eu quero ver até onde você vai. Se você vai confiar, se você vai ter a dependência sua em mim, e não na força do seu braço, e não em pessoas. E a gente falou um pouquinho, né, mas as nossas frustrações, as nossas histórias, a gente sempre quer encontrar algo, né? Eu tinha a Bruna, que ela me levava para um lugar. E quando a gente vai para outros lugares, a gente vai tentando encontrar quem vai poder me ajudar, quem vai poder fazer isso, quem vai, né, como que vai ser. E você acaba gerando expectativas em outras pessoas. Você acaba colocando. Mas é muito bom quando o Senhor quebra elas. Porque daí eu entendo que essa expectativa que eu coloquei nessa pessoa, eu coloquei essa pessoa no lugar de Deus. E aí a minha frustração, ela vai vir. Então, muitas vezes, esse silêncio do Senhor, o querer ouvir, ele fala assim, vamos voltar algumas casinhas aqui para você se submeter à minha vontade? A você se submeter à minha voz? A não a de homens e a não a de temor a homens. Para onde você tem que ir, para onde você não tem que ir. Eu tenho uma história para cada um. Sim, e o incrível é que também ele te dá todo esse suporte, coloca pessoas ali, você é um bebê, você acabou de renascer, é basicamente isso. Então, ele vai te dando ali o alimento de bebê, vai te dando pessoas para cuidar de você, para te instruir, para te direcionar. Ele vai protegendo onde a gente nem enxerga, nem imagina, porque a gente é uma ovelha, exatamente uma ovelhinha toda bobinha assim, que não entende da maldade do mundo, e a gente não vê o que o espiritual também tem por trás do espiritual. E Deus vai conduzindo, e aí tem um momento que ele é o momento da gente, eu e o Senhor, né? Você passou por isso também, né? Muito. Você sabe que e esse é o momento de cura, né? Ele quebra a gente. Ele mesmo faz, ele nos permite. O cajado, ele tem aquela curva, né? Sabe pra que é aquela curva? Ele literalmente quebra a pata da ovelha e ele traz pra frente. Ele traz pra você. Eu sabia. Aquela curvinha é pra ele puxar, né? Como é o nome daquilo? Do pastor? Da ovelha? Não, do cajado. Aquela curvinha é pra ele quebrar,
né, a perninha e trazer para perto. Então o Senhor muitas vezes ele nos faz nos quebrar para nos colocar para perto. Só que eu posso estar perto ou eu posso estar com birra, igual criança. Eu não quero você. Não, eu não quero. Certo? Ou eu posso ser aquela filha obediente. Não, Senhor, é isso. Então ele vai curar. Ele vai sarar. Olha, esse caminho na qual você foi, você vai precisar reconhecer esse erro. E é muito bom quando a gente reconhece e a gente bota pra fora. Confessar. Então procura uma pessoa que tá na sua mesa, confessa e deixa a cura vir. Então, quando a gente tá pra perto do Senhor, e aí é os momentos de deserto, de solitude, né? Que a gente precisa passar. Somente com você e o Senhor. A sua pessoa próxima, se é seu marido, se é seu amigo ou não, ela não vai estar vivendo a mesma coisa que você. Porque os processos são individuais. Não queira um boleto que não está no teu nome para pagar. Viva aquilo que o Senhor tem para você. O intercessor, ele, né, vai comprando briga, ele se entra na brecha, né? Mas o Senhor, ele quer cuidar de você. Ele vai cuidar daquele lá. Mas esse é o momento que o Senhor cuida nessa solitude, que esse processo você precisa viver somente com Ele. Então não é porque a pessoa se afastou por conta disso e aquilo. Não, é porque o Senhor quer tratar você, quer tratar teu caráter, quer tratar teu ego, quer tratar seu coração. Sua dependência. Sensibilidade. Quer te colocar. Voz. Ele quer te colocar, sabe onde? De volta pro prumo. No centro da vontade do Senhor. No centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu preciso... É muito difícil reconhecer isso. Sim. Porque eu tento ainda me enganar dizendo que a minha vontade é melhor do que a dele. Não. Mais uma vez, eu acho que eu nunca imaginei em todos os cenários o que eu vivo hoje, sabe? E eu vivi muito perrengue. Sim, eu lembro logo que eu também tive um encontro com o Senhor, eu tive todo esse aparato, esse amor, né? Por isso que eu te perguntei da caminhada sozinha, porque eu sabia que um momento ia chegar isso. E eu lembro que, assim, eu tinha crises de pânico, e aí eu pedia sempre oração em grupos. E ali sempre tinha alguém. E quando essas crises vinham de madrugada, era onde eu tinha que correr para quem? Pro Salmo. Eu lembro que era Salmo 91, tipo, quase que a madrugada inteira acordada, até passar. E eu falava, ok, a palavra não tem poder. E eu não acreditava muito, mas eu falava, falam do Salmo 91, né? Ficava Salmo 91, a madrugada inteira, e só ia dormir quando isso passava. E aí, às vezes eu colocava oração, tal, mas aí você percebe que, tipo assim, não tem ninguém, é você e ele. Você vai correr pra ele, você vai encontrar refúgio nele, às vezes ele vai te responder, às vezes não. E é um processo que ele vai amadurecendo dentro de você pra você crescer. Exato. Né? Como cristão, como filho. Eu vim pra São Paulo sozinha, né? Então, quando a gente tem uma vida... Não vou colocar sozinha, porque nunca é sozinha, né? Mas que não tem ninguém morando com você, né? Você tem uma vida independente. Isso pode ser bom, mas isso também pode ser ruim. Então você precisa entender esses tempos, né? Por quê? Quando a gente mora sozinho, quando a gente tem essa vida independente, a força do nosso braço, ela grita mais alto do que a nossa dependência em Deus. Da mesma forma, se eu me relaciono agora com uma pessoa e eu começo a namorar, se eu não sei o meu lugar, eu vou atropelar essa pessoa. Porque eu sempre fiz tudo sozinha. E aí, recentemente me acendeu algo sobre isso. Por quê? Porque quando eu atropelo, até nisso, quer dizer que eu também atropelo o Senhor. Eu também estou atropelando isso. Porque eu não espero viver o processo no qual Ele está fazendo na minha vida.
Muitas vezes, já confessando aqui o pecado, eu tô atrasada, eu entro na fila, na curva ali de ônibus, porque eu não tenho paciência de esperar. Com Deus é a mesma coisa. Eu não consigo esperar viver o processo. E é o processo o mais importante. Porque é aquilo onde a gente está semeando, criando raízes profundas. Exato. Para aí sim, depois o fruto ele vir naturalmente. Exato. Tudo que é seu, eu sempre falo isso. Tudo que é seu, é seu. É que nem seu. você falou, o lugar na mesa. O que é seu é seu. Ninguém vai tomar, vai chegar no tempo certo e o Senhor tem o tempo perfeito. Porque senão se você não tem estrutura para receber, o que acontece? Só tem uma pessoa que tem direito de tirar da mesa. Você mesmo. Muito bom. É isso. Você mesmo. Eu tenho duas coisas. Eu tenho, uma vez, eu fazia Uber, eu cheguei a fazer Uber em São Paulo. E eu tava numa fase que eu não aguentava mais. E uma amiga me ligou, eu tava na casa de uma outra amiga, e ela falou assim: aguenta, você aguenta mais. Porque o Senhor tem um propósito nisso. Aguenta. Aguenta o processo. O Senhor tem uma promessa sobre você. E Ele não mente. Aguenta o processo. Silencia você. Aí eu falava, eu não vou aguentar, chorando. Eu não aguento mais isso e aquilo. Aí ela falou assim, mas fala uma coisa aqui, nesse tempo aqui que você tá fazendo Uber, quantas pessoas mesmo já entrou dentro do seu carro e saiu chorando, tocada pela uma palavra do Senhor? Você não aguenta? Quer botar na balança aquilo que você aguenta, aquilo que Jesus aguentou por você? Dormir com esse rojão na cabeça. Aguento, vamos lá. Até onde mais? Então a gente aguenta os processos. Quando eu falo Deus, quando eu confesso, Senhor, eu não aguento, mas o Senhor vai me fazer forte aqui para eu aguentar e suportar essa dor. É eu ter paciência, domínio próprio, a enfrentar tudo isso. Sim. Só que, e aí eu entro com uma outra amiga, que ela falou assim, enquanto você não dá voz à sua vulnerabilidade, Deus não vai vir. Ou seja, aprender a lição que você tem que aprender. E você ser vulnerável àquela situação. Não, Deus. Não adianta ser autossuficiente. E aí você tem a roupa, né, da Mulher Maravilha. E você não é a Mulher Maravilha. Você é uma filha onde o Senhor vai fazer você, vai te ajudar a suportar. Porque Ele já suportou tudo. Então, calma. Aguente firme. Né, aquilo que diz a palavra, que a alegria da salvação ela venha sobre a nossa memória, trazer essa alegria que independente, porque para ter salvação teve sofrimento. Então eu preciso trazer de volta essa alegria da salvação dentro de mim. Muito bom, muito bom. Você falou, quando você fazia Uber, né, eu imagino quantas coisas passou na sua cabeça. É muito incrível quando a gente entende o propósito. E a gente, às vezes, não vai entender no momento, né? A gente vai entender depois. Quando passa. Quando realmente o que o Senhor quer forjar na gente ali, a gente se permite, a gente vê o que foi forjado. E também entender que a gente não tá no lugar que a gente foi colocado à toa. Não é só sobre nós, né? Sobre outras pessoas, assim. Sobre outras pessoas também. E aí, depois que essa sua amiga, ela falou isso, você conseguiu começar a enxergar diferente? Total. Eu acho que eu tenho duas memórias, assim, que me fez olhar de uma outra forma. Eu peguei 3 prostitutas, eu sabia que era pelos assuntos delas, e tava tocando louvor no meu carro. Um deles era a Priscila Alcântara, que tava cantando, e ela, a menina, falou, nossa, que música bonita. E ela começou a chorar no carro, assim, com o louvor. E você não falou nada? E eu não falei nada. Eu sei que ela pediu pra eu voltar, que ela não ia mais pra onde ela ia.
Eu acredito que ela tem algumas pessoas de oração na vida dela e que algo aconteceu ali. Então, ela falou assim, você não pode me levar de volta? Eu levei ela. Um outro era numa dessas fases de não suportar mais. Eu saí da igreja, eu liguei o Uber pra voltar pra ir embora. E aí, eu passei num bar. Era um moço, ele entrou no meu carro, ele tava um pouco tinha passado algumas, né, um pouco a mais. Só que quem me chamou no Uber não foi ele, era uma mulher. E eu senti muito forte de falar ele falou, de onde você veio e tal? Eu falei, eu tava na igreja. Ele, eu também sou crente e tal e tal. Eu, aham. Assim, Deus tinha me entregado uma palavra de conhecimento que ele já tinha tentado tirar a vida. Que ele não aguentava mais. E aí, eu fiquei conversando com ele um bom tempo. A mulher dele pensou que alguma coisa, né? Imagina, era a mulher e ele tava lá. E ele tava bêbado, né? Ela saiu, pegou ele assim. A gente trocou o contato. E eu dei o telefone dele para um amigo. E evangelizou ele. Ele frequentou a igreja depois. E ele tinha uma família que era cristã. Ele veio de berço. E ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Isso era mais de 11 horas da noite. Para uma mulher, na minha cabeça, cara, eu não aguento mais viver dessa forma. Mas a hora que eu ouvi tudo isso, eu falei, Deus, olha, não é só ele que tá voltando. A esposa também. Oi, não tem nada que pague. A recompensa em Cristo, a gente suporta. Nossa, muito, muito forte. A gente suporta. Então, a minha amiga falava, seu Uber é seu campo missionário, vai viver exatamente esse tempo e esse propósito dessa forma. Exato. Detalhe, eu fui fazer Uber e eu não tinha carro, eu alugava. E o Senhor foi tão bom para entender o propósito que eu tinha que viver ali, que o limite exato do meu cartão de crédito era o limite pro aluguel do carro. Nossa. Tipo, o Senhor sustentou em tudo. Absolutamente tudo. Sim, e é importante lembrar que, ok, o que você está fazendo ali é seu campo missionário, tanto para você, para o Senhor construir o que ele tem que construir em você, quanto para derramar o que tem dentro de você para outras pessoas. Exato. Mas isso tudo é cultivado aonde? No secreto, certo? No lugar de intimidade com Deus. Você tá ali dentro do carro, eu sempre tive alguma coisa com carro. Assim. Você tá em oração, é ali onde você tá sozinho, muitas vezes, de um lugar pro outro. É o meu principal momento com o Senhor. Não que eu tenho que fazer daquilo, porque eu tenho que construir isso dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Mas eu utilizo esse ambiente do trabalho para um cliente, né? Buscando, ouvindo, declarando, profetizando, né? Fazendo realmente aquilo ali, chamando pela presença do Senhor. É isso, em tudo que a gente for fazer, né? Sim, muito, muito bom, muito importante. Você falou, né? O secreto, ele nem sempre não é carro, né? É o lugar que você tá com Deus, não é o lugar físico, é a dinâmica, eu e o Senhor. É aquilo que você entende como o seu relacionamento que você estabelece com o Senhor. Sim. Né? Porque, vamos lá, quando a gente está diante de autoridade, né? Se eu sou uma advogada, ok? Eu sou formada em direito, mas eu não exerço. Mas se eu vou para um fórum, eu não vou poder chegar de short. Eles nem vão me receber. Tudo bem? Eles não vão me receber daquela forma. Mas o Senhor, que é todo poderoso, se eu chegar para ele de short,
ele vai exatamente aceitar a forma como eu vou estar orando, o que eu vou estar pedindo. Então, eu preciso entender que o meu pai, em qualquer lugar que eu estiver, é um lugar para eu estabelecer o quê? Um relacionamento com ele. Que eu preciso chamar ele em todo momento, em todo lugar em que eu estiver. Eu posso estar entrando numa reunião e eu consagrar a ele, mas o que eu quero dizer é que o que ele quer é um relacionamento independente de qualquer coisa. Então, eu de short ou de vestido de algo social, com vestimentas de algo social para entrar, ali é temor de homens. Para o Senhor eu não tenho que temer. Eu não tenho que me... o Todo-Poderoso. Não, senão o Senhor não tinha deixado a oração do Pai Nosso começado com o Pai. Pai. Pai Nosso. Então, é algo que o Senhor está falando muito comigo sobre isso. Eu perdi meu pai recente, então eu estou num processo de ressignificação muito grande sobre isso. Eu pedi muito para isso, né? Sobre essa questão, não que eu não tenha a revelação de Deus como um pai, mas quando a gente perde, tem coisas que a gente é carne, nós somos humanos. Mas a nossa relação com Deus Pai, ela passa a se ressignificar muito diferente. Então, porque ele não que ele não fosse, mas hoje eu vejo ele de uma outra forma. Porque não que eu tinha ele, mas hoje eu só tenho ele. Sim. Entendeu? Ele sempre foi o todo de paternidade, mas agora de uma outra forma. E aí você consegue sentir esse cuidado dele como pai e filha? Em tudo, em absolutamente tudo, né? Porque daí não há o que temer, não há o porquê não pedir, né? É realmente, Senhor, Pai, eu preciso de você como um pai aqui. Eu preciso que você me abrace, porque eu tenho saudades. Eu preciso dessa conversa aqui, tomar uma decisão aqui, porque eu não vivi isso. E eu preciso da sua instrução aqui. Eu preciso saber esse direcionamento, mas acima de tudo, eu preciso do seu amor. Eu preciso dessa revelação de que o Senhor está cuidando de tudo. Que o Senhor é o meu protetor, que o Senhor é o meu defensor. Que você não vai me faltar. Você nunca me faltou. Mas é de um outro olhar. E é importante você falando, né, que você pede, porque é isso, né, a gente pedir para Deus, revela a sua paternidade, revela quem o Senhor é, mostra bem que o Senhor tá comigo. Deus quer essa dinâmica, né, é uma dança, assim, você além pede... disso, é algo que é assim, ok, eu preciso de você como um pai, mas me ensina a ser filha. Me ensina a ser sua filha, a reconhecer e a colocar a minha dependência em você. Entende? É diferente. Porque eu quero, mas eu também preciso me colocar nesse lugar de ser filha. Quando o filho pródigo ele volta, ele não volta para herdar nada. Ele volta para ser filho. Ele pede, eu quero ser filho. Quando a gente reconhece o Senhor como nosso Senhor e Salvador, né? E quando a gente entende que o caminho para chegar ao Pai é através de Jesus Cristo, então para eu chegar ao Pai, certo? Não Deus Criador. Não Deus Criador, exato. Então, nesse caminho de Pai, aqui, eu entendo que a minha herança assentada com Cristo Jesus, ela já foi paga. Não é uma herança terrena. O filho pródigo, quando ele voltou,
ele já quis, ele já pediu, ele já tinha ambição sobre aquela herança. Quando ele entendeu que ele estava ao vento, ele estava perdido, ele foi somente para voltar, para ser o quê? Filho. Então eu preciso o quê? Me colocar nesse lugar como filha. E muitas vezes a gente nem sabe, porque a gente tende a projetar, né? Sim, não, eu vou além. Deus Pai, como o nosso pai terreno foi com a gente. Você Sim. teve essa dificuldade também de enxergar Deus como um pai, pai bom mesmo? Tive, porque a nossa relação com o nosso pai terreno, ela reflete exatamente com o nosso pai criador. O nosso pai, que é um pai de amor, um pai que deu seu único filho para morrer por mim. Porque eu tive muita dificuldade, acho que principalmente depois que meu pai morreu. Porque eu entrei um pouquinho, sabe? Eu tive que me colocar em alguns lugares. E eu fui para um evento, né? Cristão. E eu fui nesse lugar depois de uma semana do meu pai ter morrido. E aí eu fiquei na dúvida se eu iria ou não. E a única coisa que eu sentia era: eu quero ressignificar minha paternidade sobre você. Eu só me vinha isso na cabeça. E eu falava: meu Deus, o que é isso? O que é isso? E eu cheguei no lugar, uma pessoa chegou e falou assim: estou te batizando com amor de pai. Nossa. Então, isso pra mim foi muito forte. E aí eu fui entender que o Senhor queria... Eu queria me colocar nesse lugar de filha, mas Ele queria também me colocar nesse lugar... Ele queria também se colocar nesse lugar de ressignificação de pai. De uma outra forma. E eu tenho uma amiga que ela sempre fala isso. Ela fala: eu peço tudo pra Ele. Ela perdeu o pai também. Eu peço tudo pra Ele. Tudo pra Ele. Desde um whey... Ela brinca, né? Desde uma roupa, e Ele me dá muito além. Mas isso é tudo material, né? Mas a paz de que Ele está com a gente é esse lugar seguro, esse lugar de paz que não existe em nenhum outro lugar. Acho que nenhum ser humano ele pode propor isso. Não. A gente tende a colocar expectativa nas pessoas, a querer que as pessoas supra isso, mas não existe. Não existe. Não adianta. Não existe. E a gente, como você falou, a gente precisa aprender a ser filha. A gente veio, principalmente quem convertido que veio lá do mundo, tava com as crenças tudo errado, tudo bagunçado dentro de si. Sempre colocando alguém pra suprir. Sim. E aí a gente vem pra Jesus, encontra um pai. A gente tem que reaprender e abrir mão daquilo que a gente sabe, né? A gente se esvaziar para que o Senhor nos ensine a partir dele. Eu lembro, você falou uma coisa muito, muito legal sobre o Senhor ter nos enviado Jesus, mostrado o seu amor, né? Eu lembro que eu sempre achei que eu tinha amor próprio. E aí ficou na minha cabeça, né? Calma aí, porque a palavra diz: você amar o próximo como a si mesmo. E com o tempo, lendo a palavra nos meus secretos, eu percebi que eu não tinha amor próprio. Porque eu não tinha paciência com as pessoas. E eu comecei a pedir: Senhor, me ensina. Me mostra o que é amor. Me ensina a me amar. Me ensina a amar o Senhor. Porque eu não sei se eu sei amar o Senhor. Eu não consigo ver o Senhor como pai. Aquela coisa que você falou, né? De a conversa, você ser sincero com Deus. E aí eu lembro que eu li várias vezes isso, porque o Senhor amou tanto o mundo que enviou o seu único filho. Só que nunca entrou no meu coração como nesse dia, no meu secreto, que eu falei: me ensina a amar. E eu chorava. E aí ele mostrou, ele falou: quer saber o que é o amor? Olha pra cruz. Cara, quando eu vi Jesus, e aí eu comecei depois disso: Senhor, então me ensina a amar as pessoas. Como que eu posso amar as pessoas? E aí o Senhor veio e me respondeu. O que Jesus falou para Pedro quando o Senhor perguntou para Pedro: Pedro,
Tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. O que ele falou em seguida? Apacenta minhas ovelhas. Cara, ali me quebrou. Essas duas revelações do amor, eu fico tentando entender, assim, porque a nossa racionalidade, ela não dá pra você entender o que é o amor do Senhor. Não é ele te dar algo. Sim. Então, isso que você falou, mexe muito comigo, viu? Acho que duas coisas bem importantes aqui, né? Porque uma, né, tá bom, você tá me pedindo algo, mas deixa eu te fazer uma provocação. Você topa aprender a ser filha? E aí, pra você ser filha, você é aquilo que você vê seu pai fazendo. E aí, você vê aquilo que Jesus fez. Certo? E aí, Jesus, ele fala, né? Eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Certo? É isso que diz a palavra, certo? E aí, ele me vem com outro contexto. Ele fala: aquilo que eu vejo o meu pai fazer, eu faço. E aí eu imagino aquilo que diz a palavra sobre eu ser imagem e semelhança de Cristo Jesus, e ele imita quem? O Senhor. Só que ele dá a revelação para Jesus que ele precisa ir para o ID. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Então, apacente as minhas ovelhas. Então, mostre para as minhas ovelhas aquilo que você está vendo eu fazer. Para eu ser imitador de Cristo. E que você conheceu pessoalmente. Provai e vede que o Senhor é bom. O maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa linha, ela tem alguns pontos. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Ok. Só que eu amo o próximo. Só que como eu vou amar o próximo se eu não amo a Deus e eu não amo a mim mesma? E para eu amar a mim mesma, eu preciso ser imitadora de Cristo. Eu preciso fazer aquilo que Ele pede para eu fazer, cumprir os mandamentos. E mesmo errando, eu sendo vulnerável e eu me fortalecendo na força dele, a minha fraqueza se fortalecendo na força dele. E aí eu quebro o meu ego, eu quebro a minha vaidade, eu quebro as minhas mazelas, os meus eus, sofismas, os meus sofismas. E aí eu vou além. Quando eu amo a mim mesmo, como eu amo a mim, né? Eu entendo que eu preciso cuidar daquilo que o Senhor me deixou. Então eu preciso. Como que eu me amo? Eu busco o Senhor. Eu cuido do meu corpo, né? Eu trabalho, eu me conheço para eu poder amar o próximo. Então, eu acho que existe muito misticismo sobre muitas coisas daquilo que a gente tem ouvido. Porém, o amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Ele somente. Amar as pessoas como a si mesmo, eu preciso também me conhecer e ver aquilo que eu tô colocando de lado no meu eu, cuidando de mim. Eu quero dizer que é uma linha muito tênue na minha visão. Eu amar a mim mesmo, e é muito, muito forte quando vem amar a mim mesmo, vem uma palavra, ego. Vem muito forte cuidar de mim mesmo e esquecer do próximo, mas não. É aquilo que eu tô me enchendo do Senhor para eu poder amar, para eu poder atingir, para eu poder ser imitadora de Cristo na hora do transbordar do amor ao próximo. Sim. Até porque você descobre quem você é e como é, o que é realmente o amor na visão do Senhor a partir dele. É ele quem entrega isso. E aí você transborda. E é muito maravilhoso porque
eu só o conheço se eu o busco. E eu só me conheço quando ele se revela a mim. Porque aí eu sei quem eu sou. Exato. Porque é a minha identidade. Exato. Então eu preciso conhecer a ele. É acima de qualquer coisa. E só existe um lugar, é através da palavra, é através do momento em que eu vou buscar somente com ele. Eu entrego aos meus filhos e aos meus amigos os meus segredos. Isso. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Achegai-vos a mim e eu chegarei a você. Sem santidade é impossível chegar a Deus. Então eu tenho algumas coisas. Eu vou além. Eu tenho alguns princípios que eu não tenho que abrir concessão para nada. Por amor ao próximo. Porque eu posso abrir concessões e aí eu mesma não me amar. Então eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso obedecer a Ele. Obedecer a Ele. Reverência, respeito. Exato. Sim. Falando de amor, eu lembro... Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Eu sei que você é uma pessoa de oração, isso a gente já sabe, percebeu? Eu busco. Glória a Deus por isso. Quais têm sido as suas maiores orações hoje em dia, assim, que você tem mais se direcionado a Deus? Aprender a ser filha. Acho que essa é a maior Senhor, me ensina a não pecar contra ti. Guardei as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu acho que e uma outra, assim, né? Conheçamos e prossigamos a conhecer a Cristo. Então, é muito sobre isso, né? Eu não quero magoá-lo. Né? E o que é para eu fazer? No lugar onde eu estou, para Cristo se revelar através de mim. Tem lugar que ninguém vai poder chegar. Eu preciso estar ali e cumprir o ID. Sim. Então acho que essas assim são meus maiores clamores pela manhã. Assim é guardar a tua palavra para não pecar contra ele. E eu percebo você falando o tanto de amor que você tem, assim, né? A gente tem pessoas que não entendem, a gente não obedece, a gente não busca por medo de ir pro inferno, medo de ser castigado. Não. A gente tem medo de amar demais. Não. E é um amor, né? Que eu vou ser bem vulnerável aqui, mas muitas pessoas até confundem, né? Você amar por uma questão de dependência, ou você amar por aquilo que você teve de rejeição. E aí o básico do básico é aquilo que diz a palavra, né? Do amor que é pra gente transbordar. Quando a gente recebe o amor de Deus, aquilo que a gente mais tem, a gente quer fazer, quer transbordar o amor. E é natural, né? É muito natural, é muito natural. Eu lembro, Deus avisa, né? Mas quando eu vim para São Paulo, eu recebi uma palavra falando que muitos iriam suspeitar daquilo de quem eu era, da essência. E isso para mim, eu acho que foi uma das coisas que mais me levou a ter um choque em São Paulo. Foi de duvidar de quem você era. Duvidar do próprio amor daquilo que você estava transbordando. Isso pra mim, assim, foi um pouco assim, sabe? E nada mais é daquilo que você recebe do Senhor. Só que eu recebi também uma outra palavra que não era para deixar com que isso ferisse o meu coração. Porque sim, mas que o Senhor iria fazer, mas que era para eu ficar calada. Então, por muitas vezes você
entender que o Senhor está te direcionando para fazer algo, você transbordar em amor, muitas vezes pessoas vão duvidar daquilo que realmente é ou não é. Porque hoje tudo tem a ver com a palavra que foi tirou aquilo daquilo que é a sua raiz, né? Essência. A essência é eu vou fazer algo porque eu quero algo. Jesus não morreu porque ele queria algo. Ele morreu para salvar. Esse é amor, dar sem esperar nada em troca. Com Jesus é assim. E ainda eu vou fazer beneficiando outras pessoas. A palavra é assim, fazer como se fosse pro Senhor e não pro homem. Então, esse amor, e aí você vai ficando calejada, né? Muitas vezes. Porque você recebe tanta bordoada. Mas aí, quando você entra nessa linha, você também entende que você tá com temor de homens. Quando você entra nessa chateação. Mas quando você joga pro Senhor, ele vem como um bálsamo e fala: podem falar o que for, podem te lançar palavras, o que for, você vai amar. Então, eu quando eu me converti, eu pedia muito pro Senhor o amor de João. Eu pedia muito, eu falei: Senhor, eu quero receber o amor que João recebeu. Porque ele foi o único que foi ao terceiro céu e viu tudo. E é impossível, porque se ele viu tudo isso é porque ele não tinha nada aqui dentro. Nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida do amor do Senhor. Dele ver e não ver e duvidar daquilo que era puro, que era a essência, que era Deus. Muito bom. Então, o amor, né? Cara, a gente tem muito que aprender, acho que, sobre essa palavra. Acho que a gente vive num mundo que a gente se esqueceu de algumas coisas. Elas foram mistificadas por algumas outras. Se fala muito isso, mas a verdade sobre esse amor que tudo crê, tudo suporta. Sim, mas a gente tá falando de um amor. Uma vez eu ouvi uma pregação, né? Que falava assim, esse amor não é esse amor que a gente tem natural. É um amor que vem de Deus. É um amor que ele precisa derramar. Né? Por isso essa questão, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, Exato. Por isso que eu preciso pedir pro Senhor. Mas a gente olha só, nós olhamos o quê? Que nós não recebemos. Mas quando a gente conhece a Cristo, a gente recebe aquela porção. Sim. Então, por quê? Porque ele supriu, ele restituiu. Aqui, ó, eu tenho uma outra identidade. Eu vou ser curada, eu vou ser restaurada, mas o amor dele, quando eu como do que é verdadeiro, o que eu bebo daquilo que é verdadeiro, que só é através de Jesus. Sim, sim. E eu lembro muito você falando, o amor quebra o jugo. Essa história é legal. Não, vou contar. Eu lembro muito que eu tava me preparando, jejuando, orando, mas me preparando, pedindo oração pra igreja inteira. Ó, pode me interceder, porque tal dia eu vou na casa de um parente que eu vou orar e eu sei que ali a batalha espiritual é... E assim, a minha intenção era amor. Eu queria, mas o amor humano. Ali tava a minha... misturado um monte de sentimento e emoções, né? Tô pedindo oração pra todo mundo no WhatsApp e eu ficava pensando. E aí eu fazia uma lista, cara. Se acontecer isso, eu vou entrar com esse louvor. Se acontecer isso, eu vou entrar com essa palavra. Se Roteiro acontecer pronto. isso, eu vou expulsar. Tipo assim, totalmente sistemático, né? Aí daqui a pouco eu peço pra Aline. Aline, tem como... A gente estava no Instituto Bíblico, né? Nas aulas. Aí eu falei, Aline, tem como você interceder por mim? Porque eu vou entrar numa batalha espiritual que não sei o quê. E eu nem entendia muito sobre batalha espiritual. Eu só sabia que eu queria usar a minha... de alguma forma, a minha unção pra ajudar aquela pessoa, mas na força do meu braço. Eu não tinha esse entendimento. Aí vem a Aline, vamos sentar, vamos conversar. Tá bom. A gente sentou, conversando, e aí vem a Aline e fala... Eu lembro até hoje, você colocando a mãozinha na minha perna. Sabe o que quebra o jugo? O amor. Nossa, ali eu me desmanchei.
Porque eu tava tão misto de sentimentos que, assim, eu tava meio que realmente com a armadura de Saul, que nem cabia em Davi. E, meu, E eu ia entrar numa batalha que não era necessária, de uma forma totalmente despreparada, embora eu tivesse jejuado, mas contra o que eu ia lutar ali no espiritual? Eu não sabia. Quando você falou isso, que eu fui com amor, foi totalmente diferente. Nossa, mudou muito pra mim. Ah, meu, porque... Sim. Não, sério. A gente... Esse amor, ele é indescritível, sabe? Porque, né? Porque Deus amou o mundo. E eu acho que esse amor, é somente esse amor que quebra o jugo, sabe? E quando a gente entende esse amor, a gente volta por esse lugar. O lugar da pureza do Senhor. O lugar que eu não vejo com julgamentos, com aquilo que me chateou, que me magoou, que me feriu. Eu olho com o amor de Cristo. E, poxa, é eu duvidar muito daquilo que ele fez por mim, se eu não entender que o amor, ele quebra o jugo. Sim, e você até me comentou na época, lembra que você falou do seu pai, que muito tempo você tentou, na força do teu braço, né, fazer ele se converter, trazer ele pra Cristo, porque querendo ou não, a gente faz, é um amor, a gente até entende, quando a gente conhece Jesus, a gente quer muito que uma pessoa que a gente ama venha, porque a gente sabe o benefício, a gente sabe o que é estar com aquela Jesus. coisa assim, desesperadora. Sim. Tipo, você precisa conhecer esse amor. Como você não quer? Então, acho que é a revelação acho que nós nunca iremos compreender na totalidade esse amor que amou o mundo. Deu seu próprio filho. Primeiro que eu não sou mãe ainda. Mas é impossível chegar nessa magnitude do que é esse amor. Mas eu sei o amor que eu recebi. E quando eu recebo, eu quero também dar. E o dar é se doar, é amar. Então, é impossível não duvidar daquilo que somente esse amor pode dar. Então, quando eu quero muito que você conheça esse amor, é tipo... aquela coisa dentro de você que você não consegue suportar, que você quer enfiar. Aí você entende que nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Então, você precisa desse amor para tolerar esse processo do próximo. Você precisa doar esse amor, entregar esse amor para isso. Para que ela entenda que isso aqui não é da Aline, não. Não. Isso aqui não é dela, não. E é exatamente esse lugar que eu quero que ela entenda. Não é a Aline, então quem é? E aí o que aconteceu com você lá, com a Bruna. Exatamente. Não. Isso aqui não é dela. Eu vejo um olhar, eu vejo um amor que não é humano, que constrange, que fere. Cantares fala, né? Fere meu coração. Fere, machuca, para eu não esquecer. E o amor do Senhor, eu acho que ele é tão violento, no bom sentido, né? Porque foi dessa forma que ele me atraiu, entendeu? É isso que você fala. Me atraiu, essa é a... Ele me atraiu. Tem uma música que também tá de Cantares. Tô tentando lembrar aquela, mas ela fala sobre isso. Eu poderia estar em qualquer outro lugar? Não. Como que é?
Nossa, é do clamor para as nações. Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Me põe como um selo em meu coração. Põe um selo em teus braços. Mas o amor é como a morte. E a morte, ela machuca. E foi através dessa morte, né, que foi através de Jesus que a gente foi atraído. Então, tem esse pedaço lá em Cantares, acho que é 8, alguma coisa assim. Mas é isso. É esse amor que suporta, né? É muito nesse lugar. Então, o amor pra mim é uma palavra fundamental quando a gente fala de Cristo. Quando a gente fala do verdadeiro evangelho. Ele foi... Eu oro para que o amor, ele volte à sua essência. Sim. Não o amor em troca de algo. Uhum. Mas Jesus, o amor genuíno. Jesus ensinar-nos a amar como ele amou. Eu só sei que depois daquele dia, a minha rota em relação à força do meu braço, que eu nem percebia que eu tentava fazer as coisas com convencimento, né, com as minhas habilidades comunicativas, mudou completamente. E eu que te agradeço por isso, porque você foi muito sensível. Você foi muito sensível. Não, na hora que eu recebi a mensagem, eu falei assim, preciso que você ore por mim. Eu tenho uma missão, eu vou entrar em batalha. Não, e detalhe, o Senhor nem me pediu, tá? Eu que me coloquei. Mas não é pra orar pelas pessoas, então eu vou batalhar. Ela chegou toda cheia de si, assim. Falei, uau. Falei, deixa eu entender esse direcionamento aqui. Aí a gente sentou, ouviu, chorou primeiro. O Senhor direcionando assim. Aí eu fui entender. Falei, cara, ela vai entrar numa guerra que, tipo, o Senhor não tá nisso. Não é isso. Eu não tinha essa sensibilidade. Olha a importância de você estar bem firmado, bem sensível à voz. Eu não tive esse discernimento. Foi muito Deus, assim. Porque sábado acordar cedo, né? Mas assim, a hora que você começou a falar, me veio assim, foi me dando um... Sei. Eu fui pensando, onde que ela tá entrando? E aí eu fui entendendo, porque era algo familiar. Falei, ela vai comprar uma guerra que não é isso que o Senhor quer. E o Senhor direcionou muito ali a nossa conversa. Foi glória a Deus, glória a Deus. Eu só falo, gente, tem amigo crente, ó. Porque quando você não consegue ouvir a voz do Senhor, ele vem falar por outra pessoa, por você. Porque às vezes realmente a gente tá tão nas nossas emoções e carne, a gente falou, né? Falou assim, pensa um pouquinho, imagina se chegar isso. Como que vai ser depois sua relação com ela? Não, como vai ser isso? E aí eu até lembrei agora que a pregação da pastora Júnia, né? Que a gente tem que lutar com as armas espirituais nas regiões celestiais. Armas espirituais. Não é falando, não é o que eu ia fazer, que é chamando. É armas espirituais nas regiões celestiais. Essa pregação mudou muito, porque eu comecei a pensar, cara, quantas vezes, assim, por mais. É legítimo o que eu quero fazer, é pelo bem, é pro bem, mas eu quero agir pela carne e pela minha emoção. Assim, eu não tô no espiritual, não tô lutando com as armas espirituais. Então eu tenho que sair desse lugar que eu tô agora e pros altos, porque a gente está sentado nas regiões celestiais com Cristo, e lutar a partir deste lugar com o olhar do Senhor, com o que Ele tá me direcionando a fazer. Então, nossa, ali eu acho que o Senhor falou, Fia, vem aqui ajudar sua irmã mais nova. Vem aqui, tadinha, gente. Eu tava até aqui pegando, né, porque a palavra fala sobre isso, né, em Efésios, ela fala, tipo, seus inimigos não estão aqui. Então entenda. Vamos para onde precisa ser estabelecido algumas coisas, né? Então é muito, muito nesse sentido, assim. A nossa briga não é contra carne nem sangue. Não, nossa briga não é aqui. A gente é por isso, né? Vamos. O que fere aqui? Então vamos orar para quê? Para que as escamas dos olhos dela
caiam, que abra os olhos do entendimento dela, que caia sobre ela a verdade revelada de quem é Cristo. Então esse é nosso norte. Até porque se a pessoa não tem a revelação de quem Cristo é, você pode falar o que for. Você pode até... Não, eu não vou falar, ler a Bíblia assim, porque a Bíblia tem, a palavra ela é eficaz. Mas você pode falar o que for, sabedoria humana não adianta. E assim, só precisa da revelação. Você vai falar a palavra, uma coisa é certa. Ela não vai voltar vazia. Ela vai ficar ali, é onde você precisa ir, regar. Ir e regar. De uma forma sábia, né? Muito bom. E direcionada. Mais uma vez, não é por força, por violência, mas sim através do meu espírito. Aí você ela percebe. queria guerra, ela chegou com as espadas, assim, ó, com um monte de coisa. Eu falei, meu Deus. Não. Aí depois desse dia eu apaguei a lista que eu tinha feito no WhatsApp, porque eu ia no final de semana. Aí eu apaguei a listinha que eu tinha feito, todas as armas, tudo que eu ia fazer, se acontecer alguma coisa, eu ficava assim, mas se acontecer isso, eu vou fazer isso. Aí eu apaguei e cheguei lá, Senhor, eu vou amar. Melhor decisão, amar. A gente, infelizmente, tá chegando ao fim. Nossa, cara, eu ficaria aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Aline, eu queria que você, a partir de tudo isso que você falou, desse entendimento, desse aprendizado, dessa vivência com o Senhor, se você pudesse falar algo para quem tá nos assistindo hoje, o que você falaria de mais importante que você tirou de tudo isso? Porque é muita coisa, né? Esse tesouro, esse baú. Mas hoje que você direcionaria, assim, para as pessoas? Você é simples e objetivo. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Cristo. Deus. Acho que é o experimentar do amor dele. Sim. Né? É o experimentar da boa, agradável vontade do Senhor. E só existe um lugar para isso. Eu preciso conhecer Ele. Preciso experimentar Ele. Então, eu preciso prosseguir por esse caminho. Em conhecer a Cristo. A conhecer os propósitos dEle. A ter um relacionamento. E ser filha. Sim. E para quem nos assiste que não sabe o que fazer, como chegar nesse conhecimento de Cristo, o que você deixaria como mensagem, como aprendizado? Olha, acho que provoque esse relacionamento com Ele. Mas eu vou falar com ninguém? Não. Não é isso. Faça uma oração. Tem esse relacionamento. Tem o poder da oração. O poder da oração. Mas tem um livro que ele é o livro mais lido e mais vendido, que chama Bíblia Sagrada. E lá é o manual do amor. Ele é o seu manual de vida. Então, antes de você começar a ler, tá bom. Já que eu vou começar, então, se você existe mesmo, fala comigo. Seja intencional. Provoque. Questione. Mas também cerque-se de pessoas que, né, de boas pessoas, coloque elas na sua mesa para você poder aí conhecer. Sim. Esse discernimento. Né? Comigo foi muito radical. Foi do dia pra noite e eu já escondi muitas pessoas. Talvez não foi a forma correta, mas comigo precisava ser assim. Entendeu? Mas seja curioso. Questione, busque, leia. Mas acima de tudo, converse com ele. Porque ele te vê. E ele sabe exatamente o seu levantar e o seu deitar. Então acho que é isso. Eu não preciso falar mais nada. Já falou tudo. É isso aí. Uau.
Eu vou pedir para a Aline, se possível, finalizar com uma oração, para quem está nos assistindo. Mas antes, eu não posso deixar de mencionar o nosso patrocinador. Nós temos o privilégio de ser patrocinado pelo Potiverso. E mais, o estúdio aqui onde a gente está gravando esses episódios está aberto para te receber também. Então, você que quer gravar podcast, talk show, gravar aulas, o que você imaginar, tem toda uma estrutura aqui montada para te receber, para te atender, câmera, microfone, iluminação de qualidade, tudo já prontinho para você tirar o seu projeto do papel. Então, se você quer começar aí seu conteúdo, vem com a gente com o Potiverso. Ok? Então, agora voltando aqui, pode finalizar com uma oração? Claro. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse dia, por esse final de tarde. Muito obrigada por esse podcast. Pai, eu acho que a coisa que eu mais te peço é revela-se a nós. Revela-se àqueles que estarão assistindo com o seu imensurável amor. Pai, toca onde nem a gente, com os nossos andares, os nossos lugares onde a gente está, não pode chegar aonde o Senhor quer chegar, nos corações, Senhor. Então, eu te peço que a sua palavra revelada, ela mostre a verdade. Eu te peço que esse amor que quebra o jugo, Espírito Santo, que você invada, não por força e nem por violência, mas sim através de você, Espírito Santo. E eu te peço que o Senhor toque a vida das pessoas que estarão assistindo com o teu amor. Nada mais, nada além do que o teu amor, e que elas tenham sede e fome pela tua palavra, por um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, e eu glorifico o teu nome por aquilo que, por esses relacionamentos que estarão estabelecidos contigo, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Amém. Amém. Ah, que incrível, gente. Muito bom. Lene, muito obrigada. Eu que agradeço. Você ter vindo. Foi muito bom. Eu tenho certeza que o seu sim não foi só para mim, foi para o Senhor. Então, você como uma pessoa de oração, eu tenho certeza que você colocou em oração também. Sim. Na verdade, todas que eu convidei, eu não tenho dúvida de que antes colocaram em oração. E o bom de se cercar com pessoas realmente apaixonadas por Jesus é porque você tem o direcionamento, e elas também vêm com o direcionamento, criando, né, uma convergência. E eu te agradeço muito pela sua participação. Glória que Deus continue te capacitando, te abençoando. Amém. Te moldando esse coração humilde para que você continue transbordando do Senhor. Muitas pessoas precisam de pessoas assim como você. Amém. Que deixa fluir. E é isso. Obrigada mesmo. Amém. Conte comigo. Obrigada. Obrigada, pessoal, você que ficou com a gente até aqui. Agradeço muito. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Não esquece, sua cadeira está aqui reservada conosco, e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.